Meus amados em Cristo Jesus, é com muito prazer que estou mais uma vez para transmitir a você uma palavra da parte do Senhor nosso Deus. E neste momento, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e aproveito o momento para convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 1, e o versículo de número 3. 1 João, capítulo 1, versículo 3, nos diz assim: O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Queridos, João aqui, ele manifestava o aconselhamento a todos para que pudesse vivenciar a vida de comunhão com Deus, a vida inteira de submissão à vontade de Deus. E ele diz, olha, nós tivemos com a revelação de Deus presente conosco, porque vivemos ao lado do Mestre Jesus. E, por certo, aprendemos com ele. E ele nos ensinou a como nos aproximar de Deus, a como chegar à vontade de Deus, a como, de certa forma, agradar a Deus e de como nos apresentar de forma agradável a ele, para que, por certo, possamos desfrutar dia após dia da sua amizade, do seu amor, da sua benignidade, do Pai presente com os seus filhos. E por certo ele diz, olha, o que nós ouvimos do Senhor é o que temos vos anunciado, para que por meio desta mensagem que nós pregamos, que nós ministramos, cada um possa ter uma comunhão conosco, porque na verdade a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Quando ele fala da comunhão, ele está falando de um relacionamento de vida com Deus, de uma intimidade com Deus, de uma vida inteira agora à disposição de Deus. E como, meus amados, nós podemos cada dia manter esta comunhão? Eu quero levar a você 5 atitudes que devemos demonstrar a comunhão com Deus. No caso, nós precisamos ter, louvado seja Deus, a primeira é a atitude que nós vamos manifestar a comunhão com Deus, vamos manifestar a demonstração em vida, louvado seja Deus, é apresentar-se em contrição. Quando nós nos apresentamos com o coração voltados a obedecer a Deus, a ter esta vida de comunhão com Deus. Vá comigo no livro de Hebreus, capítulo de número 10. No livro de Hebreus, capítulo 10, e você vai ler comigo o versículo 22 e o versículo 23 e 24. E o texto diz assim: Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O escritor aos Hebreus, ele faz uma exortação a perseverar na fé. E ele diz, agora é hora de nós nos chegarmos a Deus, ou seja, nos apresentar a Ele com um coração liberto, despojado de tudo que é pecado. E agora, tendo o nosso corpo realmente limpo com água pura, ou seja, com o poder da palavra de Deus.
vivendo esta comunhão com o Senhor, despojado de todo sentimento de ira e de maldição, de todo sentimento faccioso, porque agora nós estamos vivendo uma vida de contrição a Deus, ou seja, de apresentar a nossa vida em comunhão perfeita com Deus, vivendo uma vida de submissão ao Senhor. Louvado seja Deus. E na hora em que o poder da palavra está em nossas vidas, nós vamos compartilhar essa bênção, vivendo a comunhão com os nossos irmãos, vivendo por certo o amor de Deus, tentando de todas as formas, louvado seja Deus, conquistar os que estão vivendo de forma errada e andando sem rumo, sem direção, e trazê-los ao campo da comunhão com Deus. Vá comigo em 1 João, capítulo de número 3 e do verso de número 22. 1 João 3, 22 a 24, diz assim: E qualquer coisa que lhe pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Louvado seja Deus. Quando nós descorremos a leitura da palavra de Deus e começamos a colocar ela em prática na nossa vida, e começamos a viver esta vida de inteira comunhão de fé ao Senhor, ou seja, crendo que Deus, ao estar conosco, será o nosso provedor, será o Deus que vai zelar de nós como um bom pastor, aquele que cuida do seu rebanho, aquele que zela dos seus, e nós vamos viver este amor de Deus, compartilhando com os nossos irmãos na fé, socorrendo em suas necessidades e outros socorrendo no mundo espiritual através das nossas intercessões, através das nossas pregações, através da mensagem de Deus vivida por nós, para que eles possam aprender conosco estar na presença de Deus. Porque nós guardamos o mandamento de Deus. E os seus mandamentos, ao estar na nossa vida, nos faz nos apresentar a Ele de uma forma aquebrantada, submissa, ou seja, de eterna contrição a Deus. Vá comigo no Salmo de número 51, e nós vamos ler no versículo de número 17. Aqui no Salmo de número 51 e o versículo de número 17. Salmo 51, verso 17, vai nos dizer o seguinte: louvado seja Deus. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, Deus jamais desprezará. Então, quando você se apresenta em contrição a Deus, é quando você se apresenta despojado de todo o seu eu, de toda a sua ira, de todos os desejos carnais. Você agora está purificado com a água viva que é a palavra de Deus. E a sua vida agora está em perfeita santidade diante de Deus. E quando você vive desta forma, aleluia, a sua vida de comunhão com Deus e se apresenta a Ele em contrição, você então vai poder demonstrar inteiramente a sua confiança no Senhor, que é a sua segunda atitude para demonstrar a comunhão com Deus. Você vai estar demonstrando a sua confiança no Senhor. Vá comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 16. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 16, e nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 7. O versículo 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Verso 7. Sendo os caminhos dos homens agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos ele faz que tenha paz com ele.
Deus hoje olha para você e diz, te apresenta a tua confiança a mim. Apresenta as tuas obras, ou seja, cumprindo a palavra do Senhor, você está confiando em Deus. Na hora que você demonstra a sua confiança, é quando você traz a palavra de Deus como regra de fé, e o Senhor vai estabelecer o desejo do teu coração, o Senhor vai firmar os teus passos, o Senhor vai firmar os teus projetos, tudo vai dar certo. E aí, na tua jornada, quando os teus caminhos, demonstrados em boas obras, em vida de santidade com Deus, até os teus inimigos não terão, por Deus, permissão para te destruir, para atrapalhar os teus caminhos, para impedir a tua vitória. Eles vão ter paz contigo. Louvado seja Deus. Vá comigo no Salmo de número 40. E no Salmo de número 40, você vai ver o salmista dizendo de forma bem gloriosa, ele diz assim, do verso 1 a 3, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Louvado seja Deus. E que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Ou seja, não dá valor aos conselhos ou os exemplos daqueles que desobedecem a Deus. Deus hoje olha para você e diz, confia no Senhor. Na hora em que você confia, você espera a hora certa da vitória. Você está orando, buscando, você vai dizer como salmista, esperei com paciência. E o Senhor se inclinou, porque o Senhor está se inclinando e vai te dar vitória. Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai responder o teu clamor, Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. E você precisa demonstrar isso de uma forma firme e eficaz diante de Deus. Vá comigo no Salmo de número 125. E você lê comigo o versículo 1 e 2. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Assim o Senhor Deus olha para você e diz, os meus anjos estão ao teu dispor, e eles vão te guardar e vão te proteger. Você precisa dedicar sua confiança no Senhor. E quem confia no Senhor não se abala, não se desespera, não entra em desequilíbrio de fé, porque ele tem convicção que na hora certa, na hora oportuna, Deus vai operar o milagre. Siga comigo para o Salmo de número 20. E aqui no Salmo 20, nós vamos ler o versículo, louvado seja Deus, de número 7 e o versículo de número 8. Salmo 20, verso 7 e verso 8 diz assim. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns curvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Deus hoje olha para você e diz, você vai fazer a sua oração que nem Davi quando estava na guerra. E você vai dizer, olha Senhor, uns confiam em carros, outros em cavalos, outros confiam nos seus próprios punhos, na sua própria sabedoria, mas nós confiamos em Ti, buscamos a Ti, nos rendemos ao Teu nome, nos rendemos na Tua presença. Na hora em que você faz isso, a sua confiança está sendo demonstrada que está no Senhor. E ainda que você venha cair, o Senhor te levantará e você estará de pé. Deus te colocará de pé. Louvado seja Deus. A terceira atitude que você vai demonstrar a sua comunhão com Deus é você demonstrar no temor de Deus a sua vida. Você vai estar temendo a Deus e vendo Ele como seu Pai, como aquele que lhe instrui e aquele que lhe guarda,
aquele que dá as ordens para que você possa cumprir. Vá comigo em 1 Samuel, no capítulo de número 15. E nós vamos ver aqui em 1 Samuel, capítulo de número 15, você vai ler comigo o versículo de número 22 e o 23. E o versículo 22 e 23 diz assim: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade da idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Esta resposta Deus deu através de Samuel para Saul, quando Deus entregou a Saul os amalequitas, e o Senhor mandou que ele fosse lá e destruísse tudo e não tirasse nada de lá. Mas ele olhou os bois, os carneiros, as cabras, e ele achou interessante porque eram animais gordos, e trouxe, visando ele apresentar um sacrifício para Deus. E Samuel diz, olha, o Senhor tem prazer sim, ele gosta de sacrifícios com animais gordos, mas o melhor de tudo é obedecer do que sacrificar. Deus quer também, na visão, que você obedeça a palavra dele e cumpra os seus mandamentos. E aí ele disse para Saul, por que tu rejeitaste a Deus e fosse desobediente? O pecado da desobediência é pior do que o pecado da feitiçaria. Porque a rebelião diante de Deus é como fosse obra de feitiçaria. Aí Deus olha para você e diz, não seja rebelde, não seja desobediente, não murmure, não se afaste da comunhão, busque cada dia estar na presença de Deus. Vá comigo em Hebreus, no capítulo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, você vai ler comigo do versículo 9. Olha o que diz o texto. Hebreus 12, do verso 9 a 11. Além do que vimos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir e a nós os reverenciarmos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivemos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiu como bem lhes parecia, mas este para o nosso aproveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente momento não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, e se nós exercitarmos por ela. Deus hoje olha para você e diz, na hora em que você me tem como pai, qual é o pai que não corrige seus filhos? Se eu, por certo, tenho permitido algo para corrigir a tua vida, é porque eu quero te chamar a ter uma vida de temor a mim. Teme na minha presença. Obedece a minha palavra, porque senão, de certa forma, eu te castigarei, eu te provarei, mas é necessário que tu desenvolva a tua fé no temor do Senhor. Vá comigo no livro de Tiago, louvado seja Deus, no capítulo de número 4. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 4, e o versículo de número 7 a 10. Tiago 4, verso 7 a 10 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Na hora em que você teme a Deus,
Você, em vez de fazer festa, você apresenta a sua vida quebrantada a Deus. Apresenta a sua vida de comunhão a Deus. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo de número 1 e o versículo de número 13. E você vai ler comigo até, por certo, o versículo de número 16. 1 Pedro 3, 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Na hora em que você vive a vida de temor a Deus, você abandona tudo que no passado esteve na tua vida como fruto do pecado e da maldição, e agora tu te reveste da comunhão com Deus. Louvado seja Deus. A quarta atitude que você precisa tomar para demonstrar a sua comunhão com Deus é ter um espírito voluntário. Você se apresentar a Deus de forma de um espírito voluntário. Vá comigo no livro do Salmo, de número 51. E aqui no Salmo de número 51, você vai ver o salmista pedindo em oração a Deus no versículo de número 12. Ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Ou seja, o salmista olhava e dizia: Senhor, traz para mim a glória do teu Espírito e me faz eu viver esta vida de salvação, que eu possa reconhecer a cada bênção, a cada livramento vindo de ti, mas que eu possa ter um coração voluntário para oferecer a ti o sacrifício de adoração e ingratidão, que eu seja preparado para te honrar. Louvado seja Deus. Vá comigo no livro de Provérbios. Como honrar a Deus? Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Louvado seja Deus. Quando você se apresenta a Deus com o espírito voltado a Deus e com a vida quebrantada ao Senhor e vivendo, você vai honrar a Deus com as suas ofertas, com os seus dízimos, com os seus votos, com o seu sacrifício de louvor e de adoração. Vá comigo em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 8 a 10. Então diz assim: e os que se achavam com pedras preciosas, as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o Gerzozita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de todos os da congregação, e disse: bendito és tu, ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade e em eternidade. Louvado seja Deus. Todo o povo, ao vencer a guerra, como diz aqui em 1 Crônicas 29, quando eles saíram, eles pegaram o despojo que era ordenado do Senhor, e quando eles chegaram no lugar para adoração a Deus, eles deram das pedras preciosas. Todos que tinham recursos de joias de valor, eles apresentaram a Deus. E o Senhor Deus se alegrou porque eles se apresentaram com um coração perfeito, ou seja, sem interesse algum. Eles deram para o Senhor despojado porque eles estavam dando em gratidão a Deus, em júbilo a Deus. Da mesma forma, Deus quer que você o faça. Vá comigo no livro de Deuteronômio,
E agora você abre a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 16. Louvado seja Deus. Deuteronômio 16, verso 15 ao 17, nos diz assim: 7 dias celebrarás a festa do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor recolher, e o Senhor teu Deus os escolher para assim fazer. Porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que te alegrarás certamente. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que o Senhor tiver escolhido para a festa dos pães asmo, e da festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazia as suas mãos perante o Senhor. Cada qual conforme o dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus tiver dado, deste tirará e dará ao Senhor. Louvado seja Deus. Deus hoje olha para você e diz: é hora de tu entenderes, louvado seja Deus, que tu vais jubilar diante do Senhor, tu vais ser grato ao Senhor, tu vais devolver ao Senhor o que é digno e de direito do Senhor. Vá comigo em Malaquias capítulo 3, verso 10 a 12. E o texto diz assim: trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não vos derramar bênção sem medida, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo, e não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque sereis como uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Quando você tem espírito voluntário, você é dizimista, você é ofertante, você tem prazer de investir na obra de Deus, de fazer a vontade de Deus, de ser mantenedor de missões, de fazer parte dos sonhos de Deus em avançar com a sua obra na terra. A quinta atitude que você dá e que você toma para apresentar sua comunhão a Deus é você ter uma vida de bom testemunho, ou seja, uma vida pautada na doutrina, uma vida que possa demonstrar os frutos da tua perseverança em Deus. Vá comigo no livro de Filipenses, e eu convido você agora no livro de Filipenses, capítulo de número 1, e o versículo de número 27. Filipenses 1, verso 27 diz: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, ou quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Paulo estava dizendo aos filipenses: meus irmãos, eu estou em prisão, e se Deus me der a oportunidade de ter convosco, eu quero ouvir de vocês, quero ver vocês combatendo dignamente, andando dignamente, conforme a instrução do evangelho, abandonando tudo que é erro e pecado, e tendo uma vida inteira de comunhão e santidade com Deus. Vá comigo no livro dos Salmos, e desta feita você abre a Bíblia no Salmo de número 50. Louvado seja Deus. Salmo de número 50 e o versículo de número 23. E o texto diz assim: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu lhe mostrarei a salvação de Deus. Deus hoje olha para você e diz: ordena a tua vida, ordena o teu caminho, sai das veredas da infidelidade, não te detém no caminho de pecador, te afasta, obedece à lei de Deus, traz o mandamento de Deus pautado a tua vida e começa a viver segundo a lei do Senhor. Na hora em que você vive esta comunhão com Deus, o nome dele será glorificado na tua vida, o nome dele será exaltado na tua vida, e você vai poder dizer: o Senhor será o meu livramento, porque Deus vai te dar a salvação.
E essa salvação são os livramentos, são a bênção do Senhor. Vá comigo no livro de Romanos 6 e você lê comigo do verso 10. E o texto nos diz assim: pois quanto ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo de entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecador não terá domínio sobre vós, mas não estáis debaixo da lei, mas agora debaixo da graça. Por que pecaremos? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Não sabeis vós que quem a vós se apresentam para servir, para lhe obedecer, então sois servos daquele a quem obedeceis, se do pecado para a morte. Mas se a obediência é para Deus, é para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue, e libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, como servo da justiça, você está vivendo a vida de inteira comunhão com Deus. Como servo da justiça, você está ordenando a sua vida porque está se afastando de tudo que é pecado e se aproximando cada dia de uma vida de inteira comunhão, para que o nome do Senhor Deus seja glorificado na sua vida, seja exaltado na sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia! Quero levar você ao livro de Tiago, capítulo de número 3, e você vai ler do verso 13 comigo, que diz assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato, pelas suas boas obras, em mansidão e de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Porém, onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem particularidade e sem hipocrisia. O fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Que você hoje possa entender que você vai praticar as boas obras e desta forma o nome do Senhor será exaltado na sua vida. Convido você neste momento a orar comigo. Glorioso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração e nos faz praticar, Senhor, e tornar visível essas 5 atitudes para demonstrar nossa comunhão contigo. E alcança o teu filho, a tua filha, com brado de vitória. Eu oro agora pelos que estão enfermos e te peço a cura. Eu oro pelos desempregados e te peço a porta de emprego. Eu oro agora porque aqueles que têm causa na justiça, para que o Senhor dê a vitória a eles. Eu oro, Pai querido, por aqueles que clamam por salvação e libertação dos filhos, do esposo, da esposa. Conceda esta vitória, salvando e libertando. Pai, eu oro por todos os propósitos, Senhor, e te peço, responda ao teu povo, entregue agora a sua bênção, a sua vitória, age em todas as causas, ordenando milagre, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Convido você a compartilhar o nosso vídeo e convidar os seus amigos, irmãos a compartilhar também. E se algum deles ainda não se inscreveu, se inscrever no canal da igreja Luz da Libertação Oficial
E na descrição dos nossos vídeos, você vai ter aí as contas da igreja para você efetuar o seu dízimo, o depósito do seu dízimo, da sua oferta. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e as bênçãos do Espírito Santo seja com todos e suas famílias, hoje e sempre.